Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Aviation Cult. Gustavo Buarques aqui com vocês, dando continuidade a mais a nossa nova série Piloto Expatriado. Hoje trouxemos um convidado muito especial e fica conosco até o final, que hoje a gente vai explorar um mito que é muito falado sobre voar nos Estados Unidos. Eu passo a palavra agora para o comandante Ciro. Fica conosco até o final, que vocês não vão se arrepender. Mas antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Pessoal, tudo bem? Bom, nosso convidado especial hoje aí é o Pablo, né? Bem-vindo, Pablo. Obrigado por estar recebendo a gente e poder compartilhar todo esse conteúdo com a gente. É muito enriquecedor. O pessoal que está em casa com certeza vai gostar bastante. É o segundo episódio dessa série. E muito obrigado, seja bem-vindo. Galera, obrigado pelo especial. Não sei se eu sou tão especial assim, mas é sempre tão legal conectar com o pessoal do Brasil. Primeiro, falar português de novo é tão bom. Isso aí é Eu uma costumo boa. só falar inglês, só converso de avião em inglês, tem muito amigo no Brasil, mas é gostoso falar em português. E a missão de vocês é tão bacana aí de ensinar e espalhar uma mensagem legal da aviação para todo mundo de pontos de vista diferentes. Espero que o pouquinho de história que eu tenho contribua um pouco para a missão de vocês aí. Com Bacana. certeza. A gente tem um amigo em comum, né? Que é o Ian. Um abraço aí pro o Ian, que fez essa conexão aí pra gente. Valeu, Ianco. Então, ô Pablo, conta pra gente um pouco como é que começou a sua aviação, um pouco do seu histórico profissional, pra gente conhecer melhor, qual foi a sua trajetória. Beleza, tentar resumir, para não ser muito longo. Eu nunca quis fazer nada diferente da vida. Meu pai foi nascido em Santos Dumont. Meu avô fundou um dos maiores museus, o maior acervo de itens de Santos Dumont, que fica em Casa de Cabangu. Talvez alguns de vocês conheçam, outros não conheçam. Então já cresci com o vírusinho da aviação, nunca pensei em fazer nada de diferente. Comecei a voar perto de Brasília, de onde eu fui nascido, Formosa, brevetei planador, tirei meu piloto privado em Bragança Paulista, grande aeroclube. Acabei voltando para Brasília, passei muito tempo envolvido no voo à vela, criei essa paixão por aviação desportiva. Vim parar nos Estados Unidos em 2006 com a ajuda de vários amigos. Na época, não tinha grana para tirar minhas carteiras e dependi muito de socorro. Em 2006, nos Estados Unidos, tirei meu PC Multi-FR aqui no FA, voltei para o Brasil final de 2006 e eu falo que era uma época econômica boa no Brasil, uma época muito boa para aviação no Brasil. Eu falo que o nego tava dando chute em árvore para ver se caía copiloto, porque É, não tinha gente. Eu dei muita sorte com o timing. Voltando para o Brasil, fui trabalhar na Líder. Meu primeiro emprego de piloto foi copiloto de Bitjet. Saí da Líder, fui voar, entrei na linha aérea, que era muito além de qualquer sonho que eu pudesse ter tido na época. Eu nunca imaginava, eu só queria voar profissionalmente. Tive a sorte de conseguir um emprego na TAM. Voei na TAM há alguns anos, épocas diferentes de vida, cabeças diferentes. Fiquei muito tentado a voltar a voar na aviação executiva. A gente fala voltar, mas para mim foi um passo à frente. Eu fui ser comandante na aviação executiva, voei para o Nelson Piquet em Brasília, mais com o Nelsinho, filho dele, morando nos Estados Unidos. Então, foi quando minha jornada começou aqui, foi em torno de 2009, quando eu assumi a posição de comandante de Citation Mustang para o Nelsinho. Fui baseado em Miami, Charlotte, na Carolina do Norte. Foram quase 6 anos com o Nelsinho e com o Nelson. Mais um ano em Brasília, de volta no Brasil, quando o Mustang voltou a ser baseado lá. Na época, minha namorada, hoje minha esposa, Lívia, gaúcha, mas americana também, não queria morar no Brasil de jeito nenhum. E eu, depois de 6 anos aqui, fiquei tão apegado à cultura e às coisas que os Estados Unidos oferecia e solteiro, sem nada a perder na vida, resolvi voltar. Comecei do zero minha carreira aqui. Deixei meu emprego no Nelson para um grande amigo meu, Henrique, irmão de coração, assumiu o jato para mim. Eu vim para cá com a mão na frente e outras atrás, me casei
e comecei do zero. Comecei transladando avião para o Brasil, levei muito avião Beechcraft para América do Sul, e acabei tirando uma licença sabática da aviação profissional, não por escolha, talvez por sorte de novo, ou por aquelas coisas de estar no lugar certo na hora certa, e fui trabalhar com um time da Red Bull Air Race. Então, por 5 anos eu vivi único e exclusivamente da aviação desportiva, não como piloto, mas como gerente de um dos times que competia nessa série por 5 anos. Me mudei para Boston e fiz isso por as temporadas 2015, 16, 17, 18, 19, final da série. Foi no ano passado, foi a última corrida, a Red Bull se encerrou e eu me vi numa posição de ter que voltar a voar profissionalmente. A licença sabática acabou. Eu falo que brincar de avião de corrida durou 5 anos, foi um período maravilhoso, talvez os melhores 5 anos da minha vida profissionalmente. Pessoalmente foram anos muito especiais também. E recentemente tive que fazer a decisão de voltar para a executiva ou escolher uma empresa aérea para trabalhar. Tive a sorte de ser escolhido por uma empresa aérea americana. E mais 2 meses completo 1 ano que eu voltei a voar na linha aérea depois de quase 10 anos afastado da Operação 121 no Brasil, e quase 5 anos, 6 anos depois de ter me mudado para os Estados Unidos, ter terminado minha carreira na executiva. Eu comecei do zero e hoje estou aqui com o piloto 190, baseado em Nova York, JFK. Bom demais, cara. Acho que foi. Uma trajetória dessa daí, né? E o interessante é que é difícil a gente conseguir entrar na aviação comercial, sair da aviação comercial e voltar para a aviação comercial, né? Você fez um processo que muita gente que sai tenta voltar e às vezes não consegue se recolocar no mercado, né? E nesse meio tempo você fez muita coisa. Eu achei interessante, particularmente, as 2 coisas, né? Primeiro o translado, depois o seu tempo na Red Bull, porque, assim, Red Bull pra gente é como se fosse NASA, né, digamos. É uma coisa tão à parte. Então, eu não sei nem quais seriam as vias, né, como que a pessoa pode chegar a um emprego desse. Mas, em relação aos translados, você fez muito translado, você ficava nos Estados Unidos, você vinha daqui, era encomendado pelo Brasil, os translados, como é que era? A empresa era brasileira? Ou era autônoma? Licença, deixa eu só adicionar um adendo na pergunta dele. Aproveitando que o network, né, foi o que conectou a gente com você, eu queria que você respondesse essa pergunta também, adicionando se você usou algum tipo de network, para quem estiver assistindo a gente, também modelar esse comportamento, porque eu, Ciro, profissionalmente, a gente usou de network para conseguir muita coisa na aviação, para ajudar pessoas, entendeu? Você teve algum network ou foi por acaso que aconteceu isso daí? Tanto os translados, aviação executiva e Red Bull. Então, Boartes, acho que ninguém na aviação vai chegar a lugar nenhum, ou você não vai conhecer um aviador bem-sucedido, alguém que tenha tido uma carreira longínqua sem ter contado com a ajuda de alguém, o suporte de alguém. Para mim, começou muito cedo, em 2006, 2004, quando eu estava voando, eu não tinha uma situação financeira muito estável, eu perdi meus pais razoavelmente cedo, tinha o sonho de voar, mas eu não tinha condição de pagar pelas minhas carteiras. E eu dependi da ajuda de bons amigos que eu tinha na época para parar nos Estados Unidos e checar minhas carteiras de PC, Multi-FR. As primeiras pessoas a me ajudar é um tio meu que aposentou recentemente, foi piloto da Transbrasil muitos anos. E ele me mandava dinheiro para ir entregar currículo aqui e ali e tudo isso. Então, desde o começo da minha vida, eu dependi muito da ajuda dos outros. Então, isso sempre foi um elemento extremamente importante na minha carreira, de tudo que eu fiz, né? As minhas transferências de emprego, talvez o único emprego que tenha acontecido de forma orgânica tenha sido da TAM. Eu realmente não tinha ninguém na época que pudesse me indicar, mas era um momento tão bom na aviação brasileira que eu tive essa oportunidade. Mas eu vou na Líder, depois para ir trabalhar voando com o Nelson no Citation, para ser admitido na empresa aérea que eu estou hoje, os translados de avião que eu fiz com a Beechcraft e com essas empresas todas
tudo isso é um que conhece o outro, que conhece o outro, as pessoas te indicam e tudo isso é construído em cima de confiança. Eu tive muita sorte de me envolver com as pessoas certas desde o começo em Brasília, nas atividades certas, começando do voo à vela. Foi um negócio que definiu minha vida em vários aspectos, mesmo pelos amigos que eu fiz, as pessoas que eu conheci, até hoje são meus melhores amigos. E tudo isso ainda se conecta. Eu posso te dar exemplos assim. A oportunidade de voar para o Nelson foi porque eu fui substituir um amigo meu que já voava lá, que queria voltar a morar no Brasil e não queria mais morar no exterior. Quando eu saí do Nelson e vim morar nos Estados Unidos e eu arrumei esse emprego na Red Bull Race, foi porque na época eu voava acrobacia e a pessoa que tinha construído o avião que eu tinha na época, eu tinha um Pitts, um biplano de um assento para voar acrobacia. E a pessoa que tinha construído esse meu avião tinha sido contratado para construir esse avião de corrida, e o Michael Gullian, que foi meu chefe 5 anos na Red Bull, precisava de alguém para gerenciar o time. E na época eu estava aqui tentando reconstruir minha carreira, começar do zero, as coisas se conectam e ali isso aconteceu para mim. E meu emprego hoje na linha aérea foi através da Red Bull. Eu me envolvi muito com show aéreo aqui. Dentro do show aéreo fiz vários amigos dentro de empresas aéreas. Um deles checador da empresa que eu estou trabalhando hoje, e ele foi o cara que entregou o meu currículo, que fez aquilo acontecer. Bacana. Então, networking é tudo. E muita gente confunde, eu acho que muita gente confunde network com o peixe. Fala assim, o cara entrou com o peixado aqui, mas na real, a aviação, quando você voa, na executiva isso é muito, muito mais forte, acho que até na comercial, porque quando você confia o comando ou mesmo a posição de copiloto de um avião para qualquer pessoa, aquilo é feito em cima de muita confiança. Então, dificilmente as pessoas vão atrás de alguém de fora que não se conhece para transferir. Então, assim, 130%, 200% correto. Networking na aviação é tudo. Tudo. E todo mundo precisa da ajuda de alguém em algum ponto da sua carreira. Todo mundo. O interessante que você falou sobre como tudo começou, né? Voo à vela, acrobacia. E eu acho interessante que são atividades no ramo aeronáutico que assim, envolve muito entusiasta, as pessoas se reúnem muito, as pessoas se reúnem por um objetivo em comum, e às vezes sem aquele compromisso do vínculo empregatício, né? Então, eu acho que você desenvolve mais amizade no âmbito aeronáutico, né? As pessoas convivem mais, é uma comunidade mesmo. Quem é do voo à vela, quem é da acrobacia, enfim, todos se conhecem, e daí vem todas essas portas que se abriram para você, né? Com certeza. E eu vou te falar que a aviação desportiva, qualquer que seja, é uma das coisas que mais para mim, meus grandes amigos da vida são os amigos da aviação. Não só da aviação profissional, mas da aviação esportiva. Então, o Ianco é um grande amigo da acrobacia, mas o Ianco veio através do Sancho, que eu conheci através do Rodrigo, que eu conheci por causa do aeromodelismo. Entendeu? Quando eu era menino. O cara que me ensinou a voar, Eduardo Fabiano, eu conheci porque ele voava acrobacia no aeroclube que eu ia para tirar foto com meu pai. E uma vez ele me levou para voar no J3 dele. E assim, isso começou uma amizade de muitos anos, uma parceria de muito tempo. Por ele, eu conheci o Harry, que foi o cara que me ajudou muito nos Estados Unidos com minhas carteiras. Tudo veio da aviação desportiva. E isso é uma das coisas que a aviação desportiva cria, mas a aviação desportiva também cria melhores pilotos. E é interessante. Eu sou super fã. E é interessante notar como as coisas se conectam, né? Vai encaixando. Aquela primeira conexão que a pessoa tem, gera outra, que gera outra. Que se não fosse aquela primeira ali, talvez você não teria chegado aqui, né? Os primeiros passos que uma pessoa toma na aviação são não só provavelmente os mais importantes da sua vida, a escola que você escolhe, os instrutores que você voa e as atividades que você se envolve vão definir o restante da sua carreira. E também vão te dar os grandes amigos que vão te ajudar para o resto da sua carreira. Mas também é a melhor época de todas. Assim, você faz todas essas coisas legais e voa jatos e faz isso, vai internacional. A coisa que eu mais lembro da minha vida é meu primeiro solo de planador até hoje.
você me perguntar assim, momento da sua carreira que você mais se lembra, meu primeiro vou solo de planador. Nunca vou esquecer. Realmente é o marca, né? Deixa marcado. Ô, É, Pablo, e outra coisa. Lógico que isso também não seria possível, tem toda a questão do network, mas tem também a questão do preparo, né? Você vive hoje em um país onde a língua mãe é o inglês, e o inglês ele é um calcanhar de Aquiles, às vezes, para o aviador, seja brasileiro ou em âmbito mundial, né? Qual o nível de inglês que você tinha? O nível já era um nível bom, que já te proporcionou ir voar nos Estados Unidos, ou você teve que correr atrás para você se adequar à oportunidade que você recebeu? na aviação, a aviação é muito autolimpante. Se você pode ter tudo no mundo, você pode ter grana para pagar as horas, você pode ter os contatos, pode ter tudo. Se você não botar as horas, estudar e não for um bom aviador, você não vai conseguir ir para frente. Uma hora ou outra você vai, você vai encontrar um obstáculo e aquilo vai te atrapalhar. Então, por mais sortudo que seja o cara, ou por mais privilegiado que seja o cara ou a menina que entrar na aviação, você tem que ter estudo, tem que ter preparo. Isso uma hora ou outra vai fazer diferença para você. E repete a pergunta que eu esqueci. Você já tinha um nível de inglês assim bom? Inglês. A gente tinha inglês, quando eu estava na escola no Brasil, a gente tinha inglês. Eu cheguei por alguns anos a frequentar uma escola de inglês. Então eu tinha um curso de inglês. Quando eu vim para cá pela primeira vez com a missão de voar, em 2006, eu não falava inglês muito bem. Eu digo, não ia passar fome, porque eu sabia falar hot dog, Big Mac, Coca-Cola. Number one. Number one, eu Ok. tinha ok, no, yes. Eu tinha para mim que eu me virava, mas não foi até eu chegar aqui para entender que o buraco era bem mais embaixo. Primeiro porque meu primeiro contato com a aviação americana foi literalmente no meio do nada. Eu fui parar em Lincoln, Nebraska, que quase ninguém sabe onde é. Se você pegar o mapa americano, botar o dedo no meio, é lá. Fui morar com assim, americanos, não sabiam falar nada nem de espanhol, nem de inglês. E eu descobri, chegando aqui, que eram duas coisas muito diferentes. Era falar o inglês para ir para Disney e falar o inglês para estar dentro da aviação. Quando eu cheguei, eu fui começar a voar. Meu primeiro voo foi num Bonanza, eu tive que sair de Lincoln e voar para Omaha. Eu lembro de botar o fone de ouvido, eu não conseguia entender uma vírgula do que se falava no rádio. Não conseguia entender absolutamente nada. Eu não sabia, eu não entendia o alfabeto fonético, eu não sabia que o controlador estava falando comigo, eu não sabia de nada. Então, para mim, foi um dos grandes, grandes desafios no meu começo de carreira vindo para cá. Eu já achava que eu tinha um inglês razoável, porque eu falava assim, eu já fui para a escola, eu estudei inglês, meu pai me fazia ler algumas coisas em inglês, eu tinha um básico ali, mas eu não tinha... O inglês de aviação era inexistente. E eu lembro de descer do meu primeiro voo e virar pro Harry, esse cara que estava me ajudando, e falar, Harry, eu não entendo uma vírgula do que vocês estão falando. E ele me deu um rádiozinho portátil e eu ficava com aquele rádiozinho no meu fone de ouvido o dia inteiro. Quando eu não estava voando, eu não estava estudando, eu estava com o rádiozinho no meu ouvido, escutando a fonia, escutando os centros, escutando o controle e tentando aprender. Comigo foi meio que terapia de choque, assim. Ou eu aprendi ou eu não aprendi. Então, como eu estava morando com americanos, só me relacionava com americanos, e eu tinha que voar, assim, necessidade faz o ladrão, eu acho. Cara, eu me virei, passou um mês ali, o inglês de aviação é um inglês técnico, e com o tempo você aprende meio que, você já sabe o que esperar, você já sabe qual que é. Provavelmente o controlador vai falar isso em seguida, então você já sabe mais ou menos o que esperar, fica mais fácil você ouvir. É igual quando você ouve o ATIS 10 vezes, você sabe a ordem que as coisas vão ser ditas para você, você já sabe como é que aquilo vai acontecer. Queria eu ter tido a visão ou a oportunidade de, antes de que tudo isso aconteceu na minha vida, eu tivesse estudado mais inglês, tivesse me preparado melhor. Acho que se eu tivesse chegado em Lincoln em 2006 com um certo nível de aviação, de inglês de aviação, e com um nível melhor de inglês, as coisas teriam sido muito mais fáceis. E na época, o inglês ICAO, a carteira ICAO nem existia ainda, em 2006. Então não era nem um diferencial profissional, assim, o cara tem ICAO 6, não tem ICAO 5, tem ICAO 4. Não fazia diferença, não existia. Mas para mim, mais à frente da minha carreira, fez. Então eu acho que eu estava atrasado
na minha formação pessoal e profissional, eu deveria ter um inglês um pouco melhor, mas a minha vivência aqui em 2006, tirando minhas carteiras, me preparou para quando o ICAO veio. E hoje é indispensável. Hoje o cara não tem uma carreira É, na aviação se e você não outra, souber falar inglês. ainda tem o quesito que você falou, né? Que naquela época ainda você não tinha ainda um nível. A aviação assumia que todo mundo tinha uma proficiência em inglês, até por uma questão natural de estudar manual de avião, enfim. Mas é um inglês muito técnico. E diferentemente do Vitor Zanqueta, que foi o nosso primeiro entrevistado que mora no Emirados, lá você mora em um lugar onde menos de 20% das pessoas são nativos, ou seja, a maioria fala inglês e é uma cidade onde tem gente do mundo inteiro. Aí é diferente. Você precisa falar inglês em um país onde o inglês é a língua materna. Então, As pessoas esperam que você fale bom inglês. nos Emirados, se você falar errado, o cara tá falando errado também, então você não meio que passa despercebido, né? Eu acho que nos Estados Unidos, então, você precisa ter essa proficiência um pouco maior. E agora o que você me chamou a atenção foi a questão do mercado em si. A sua primeira oportunidade, ela surgiu através da iniciativa privada, não foi? Foi a aviação executiva. Em termos de documentação, é um mercado muito fechado, o mercado americano. Antes da crise do coronavírus, tinha uma sinalização de que iria se abrir. Eu tive amigos que foram, né, receberam a oportunidade. Fala um pouco do mercado, como é que é fechado e como que você conseguiu, em termos legais, trabalhar aí, né? Tá, vamos falar em termos pré-coronavírus, porque vai ser uma história mais feliz no final das contas. Hoje ninguém sabe o que vai acontecer. Você, só te interrompendo, você já aproveita, eu sei que é um assunto maçante, mas é inevitável a gente não falar para a gente conhecer um pouco a realidade de como está a crise também. Na sequência, você já fala para a gente comigo. como que está. Então vamos falar da aviação do mercado aqui antes do coronavírus e depois a gente entra no assunto do coronavírus. Pré-coronavírus, a aviação viu aqui por 7, 8 anos, talvez o maior boom da história. Nunca antes na história da aviação americana se contratou tanto piloto. Esses foram dois fatores: economia muito forte, mas também o envelhecimento do grupo de voo. São números absurdamente maiores do que qualquer país do mundo, né? A aviação americana é surrealmente grande. Pra vocês terem ideia, a United Airlines, pré-coronavírus, aposentava 2 pilotos por dia. Caramba! 2 pilotos por dia. Significa 2 por dia. Significa que no final de 2019, a United Airlines teria que contratar aproximadamente 700 pilotos só para manter o grupo de voo estável. Caralho. Então, Os baby nisso. boomers, né? Os baby boomers que estavam aposentando, né? Eu já li isso daí. Exatamente. Na minha época de TAM, éramos 900 copilotos. O quadro de tripulantes completo era 900 pilotos, 900 copilotos. A United estava aposentando praticamente a mesma coisa por ano. Então tinha uma demanda muito grande simplesmente para manter o quadro de tripulantes estável. E além disso, as empresas cresceram muito nos últimos anos. Então, os objetivos de contratação dessas empresas estavam absurdamente grandes, assim, 800, 900, 1.000 pilotos por ano. A empresa que eu trabalho, que é a quinta maior dos Estados Unidos, estava contratando 400 a 500 pilotos por ano, que é mais ou menos 10% do grupo de voo. Então, você estava contratando 10% mais pilotos por ano. Os números eram absurdos. E aqui nos Estados Unidos você tem uma trajetória de carreira um pouco mais bem definida do que no resto do mundo também. Então, você tem os pilotos, você tem as linhas aéreas regionais, e depois você tem as empresas aéreas, as majors que eles falam, e aí algumas são as legacy carriers, que são United, American, Delta, Southwest, JetBlue. Então, geralmente a carreira de um piloto de linha aérea aqui, você se forma no aeroclube, paga os seus pecados ali, ou dando instrução, ralando, ou fazendo patrulha aérea, ou pesquisa aérea, aerosurvey, que é fotografia terrestre. Você tem 1.000 jeitos, constrói suas horas, entra numa regional, bate lata ali, é uma ralação voar numa dessas regionals, e eventualmente você cairia numa major. O que estava acontecendo é que
as carreiras das regionais estavam ficando muito curtas. Então, você vê casos de gente que entrou, sei lá, na American Eagle, que eu chamo Envoy, com 1.500 horas, voou 1.000 horas de Operação 121, que é o mínimo para ser promovido. Foi promovido em menos de 3 meses, foi contratado pela American, foi transferido para American Airlines. E aí essas regions começaram a literalmente não encontrar piloto para contratar, porque as regras mudaram, quer dizer, 4, 5 anos atrás, onde para voar na linha aérea que hoje você precisa do PLA, do ATP. Antigamente você podia ser copiloto de linha aérea com o PC, e hoje você precisa do ATP. Então não tem gente com 1.500 horas PLA checado disponível no mercado. E aí tem que estar checado, não é só o teórico, né? Tem que estar checado. Os absurdos, o mercado estava tão complicado que tinha cenários onde, se você tivesse mais de 1.000 horas, as empresas aéreas estavam pagando para você voar as outras horas. Eles estavam pagando 1.200, 300, 400 horas de aeroclube para quem passasse numa seleção para terminar as horas do PLA e poder ser contratado. A coisa estava tão difícil que isso estava acontecendo. Então, o mercado de aviação pré-coronavírus estava muito aberto. Eu me arriscaria a dizer que praticamente qualquer piloto com PLA e documentação para trabalhar legal nos Estados Unidos conseguiria um emprego aqui de piloto. Talvez não numa major, talvez não numa das empresas grandes de cara, mas com certeza numa regional. E essas regionais começaram a abrir alguns programas na falta de opção para contratar pilotos estrangeiros. Então, algumas empresas já tinham conversas com brasileiros. Uma das empresas que é baseada aqui perto de casa, em Newark, chamada Commute Air, que é uma das empresas que é uma parceira da United, tinha um programa para australianos. Então, aqui direto na área, você ouve piloto com sotaque australiano voando, porque existia esse acordo de visto já para trazer pilotos australianos para voar nos Estados Unidos. Então, a coisa estava abrindo muito, como nunca se viu. Os salários melhoraram, as condições melhoraram, tudo melhorou. A própria FedEx, nós temos amigos que saiu e foi direto para a FedEx, e a FedEx, em um desses programas, né, deu uma carta de intenção de contratação para ele, e ele correu atrás da documentação e conseguiu ser contratado. Sem os documentos, né? Que é a grande dificuldade de vir voar aqui, ou de trabalhar nos Estados Unidos em geral, porque é um dos países mais onde as pessoas querem emigrar. Tem muita gente que quer vir morar aqui. Então, o mais difícil, eu diria, pré-coronavírus, o mais difícil antes do coronavírus seria a pessoa ter a papelada. Se você tivesse um green card, se tivesse um visto de trabalho, se tivesse uma forma de ter um status migratório legal, regularizado, a parte de conseguir um emprego na aviação aqui seria a parte fácil. E estava ficando mais fácil porque esses programas estavam aparecendo. Hoje, o cenário atual está meio... Ninguém sabe muito para onde vai. O que vai acontecer. Os aviões todos parados, a frota praticamente groundeada, né? Na empresa que eu voo, a gente opera geralmente 1.100 voos por dia, 1.100, 1.200 voos por dia. Hoje, eu abri lá, eu fiz um voo de manhã, tinham 92 voos. Nossa, queda de 90%. A gente está voando menos do que 10% dos voos. Qualquer aeroporto que você for aqui, é triste de ver. Minha empresa é a quinta maior, a gente tem hoje 150 aviões parados. A Delta, que é a maior de todas, está parando 600 aviões, 500 aviões. Alguma delas já anunciou programa de layoff, alguma coisa de demissão, licença não remunerada? Já, todas elas já ofereceram licença não remunerada, aposentadoria antecipada, licença remunerada, eles já fizeram de tudo que podiam ter feito. O governo ofereceu suporte às empresas aéreas recentemente. A grande maioria das empresas pegou dinheiro do governo. E uma das condições é que até 30 de setembro não pudesse haver demissão. O dinheiro que as empresas pegaram recentemente é único e exclusivamente para pagar a folha de pagamento. O dinheiro não pode ser colocado em mais nada a não ser a folha de pagamento e não pode haver demissão até dia 30 de setembro. Algumas empresas, a minha Southwest,
falaram que vão fazer o possível para que não haja demissão, mas tudo vai depender da demanda. Outras empresas, a United, por exemplo, falou, ó, dá para segurar até 30 de setembro, mas 1º de outubro a empresa vai ter que encolher muito, então provavelmente vai ter demissão. E aqui todo mundo é furloughed, que é mais ou menos uma licença não remunerada. Você tira o seu status de voo, você continua com os benefícios por algum período de tempo e você fica numa fila para ser chamado de volta. Então é um pouco diferente de ser terminado ou de ser completamente demitido, mas não é ideal. É uma licença, é tipo a licença não remunerada sem data definida para retorno, tipo isso. É uma licença não remunerada involuntária, né? Hoje você pode pedir uma licença remunerada voluntária, você vai lá, sai, você escolhe. A minha empresa está oferecendo 1 mês, 2 meses ou 3 meses e provavelmente vai estender. American, acho que está oferecendo 6 meses. Então todas elas estão oferecendo esse tipo de programa. E a aposentadoria voluntária também, a aposentadoria antecipada também. No nosso caso, se faltam 2 anos ou menos para sua aposentadoria, a empresa vai te pagar o equivalente a, acho que 50 horas por mês até o dia de sua aposentadoria para você não voar mais, para você não ir mais para o trabalho. E algumas empresas estão oferecendo para pilotos com acho que 3 anos da data da aposentadoria ou até 4, se não me engano. 3 com certeza, 4 não tenho certeza. Pablo, voltando um pouquinho ali do exemplo que você tinha dado ali das empresas, né, das principais, das regionais, das majors e das legacies, né? Uhum. O que leva o cara a ser promovido numa empresa regional, ele optar em ir para uma empresa major ou uma legacy? As regionais é um degrau para você entrar numa das maiores. Acho que são raríssimos os casos de pilotos que entram numa regional que querem fazer carreira ali. Todo mundo quer progredir para uma das maiores. Como isso vai acontecer? Acho que a sorte dita, o cenário, o timing. Como eu disse, meu timing no começo da minha carreira foi muito... Eu fui muito privilegiado. Meu tio fala que eu era mimado, porque eu nunca tinha visto uma crise, e era verdade. Eu tive um timing, a progressão da minha carreira foi muito uniforme, muito sem maiores dificuldades. Acho que todo mundo que viveu aviação aí no Brasil nos últimos 15 anos conseguiu virar piloto e conseguiu ser aqui. As regions é a mesma coisa. Então, o natural é a pessoa entrar numa regional, ficar ali 5 anos, em alguns casos um pouco mais, 6, 7 anos, e ser promovido ou ser transferido para uma major ou para uma das maiores. Você vai ver casos de pessoas que o timing não funcionou. O cara, às vezes, ou a pessoa entrou, foi admitido como copiloto, ficou como copiloto, foi promovido a comandante, e aí o mercado se degradou, e aí infla, fica cheio de piloto, demora para as empresas reabsorverem aquele cara, e aí ele passou da idade, o mercado ficou trancado. Então, tem alguns casos de pilotos que vão na regional como carreira, mas são poucos. A grande maioria vai para uma major. É o objetivo de todo mundo. Quem entra na comercial aqui, você quer trabalhar para uma das 5, 6 maiores empresas, né? E entra como copiloto. Ele perde o cargo de comandante e entra como copiloto. Acho que para uma empresa, para uma das majors, contratar comandante direto tem que ser praticamente desespero. Não existe isso. Ninguém entra. Você não vai ser contratado de uma regional para comandante direto na American. Não vai acontecer. Você vai sair você pode ter 15 anos de comandante na American Eagle. Quando você for contratado na American, você vai ser contratado como copiloto. Acho que em alguns casos os contratos são elaborados de forma que, se você tem 15 anos de American Eagle e você for contratado pela American, você vai entrar com o salário do copiloto de 15 anos da American, porque as empresas são mesmo proprietário. A American é dono da American Eagle. Então você não entra com o salário inicial de primeiro ano. Mas nem todos são assim, entendeu? Acho que a United, por exemplo, comandante da Commuter Air vai entrar na United com o salário de primeiro ano de copiloto e vai começar a carreira do zero, senioridade, fundo do poço, e vai construir uma carreira nova dentro de uma major. Entendi. O Pablo, isso é interessante.
como é que é feito, por exemplo, a preparação para você se submeter a um screening aí? Como é que você se preparou? No caso, até quem vai sair de uma empresa menor para uma empresa maior. A seleção em si, existe por que no Brasil tem aquela gíria, né? Pano preto, digamos assim, né? Então, como que é feita a preparação? Você já tinha um background muito bom, mas você teve que recorrer aos livros ali, dar uma papirada? Tinha e não tinha, né? Acho que eu tinha um histórico de aviação profissional razoável, eu tinha uma boa experiência no bolso, mas eu tinha também muitos anos afastado da aviação profissional. Eu sabia que aquilo era uma coisa que me atrapalharia, ou que eu precisaria de trabalhar na minha entrevista, ou seria um ponto que eu teria que me explicar. A preparação para as entrevistas aqui, primeiro, as entrevistas são muito diferentes de tudo que eu já escutei, pelo menos no Brasil. Na minha época, minha entrevista na TAM, ou as pessoas que eu conheço nas empresas aéreas do Brasil, você aprende o que esperar da entrevista que você está indo fazer por alguém que fez antes de você, entendeu? É mais ou menos isso que acontece, vai acontecer desse jeito. O formato das entrevistas aqui, dos processos de seleção, são muito parecidos. Existe quase que uma indústria por trás de preparar pilotos para sua entrevista numa empresa aérea. No meu caso, eu sabia que eu tinha alguns pontos que eu faltava experiência, que eu faltava currency, como eles chamam, que eu estava um tempo afastado do voo, que eu precisaria me explicar. Então, eu contratei uma empresa chamada Emerald Coast, que é uma empresa focada em preparar pilotos para suas entrevistas. E não só isso, eles me ajudaram a preparar meu currículo, eles ajudaram a revisar o meu application, né? Então eu mandei o meu currículo, você preenche o formulário para as empresas que você quer se candidatar, as pessoas vão lá, revisam tudo que você mandou, te dão conselhos, não, escreve assim, escreve assado, ou faz isso, faz aquilo, essa empresa gosta mais disso, essa empresa gosta mais daquilo. E os processos aqui são muito padronizados. Então você tem, toda entrevista vai ter o departamento de recursos humanos, o departamento operacional. Então tem um formato que eles sabem que as perguntas vão ser feitas, e eles têm um formato que eles te dizem que é a melhor forma de responder aquela pergunta. E eles te dizem, prepara histórias sobre isso, prepara histórias sobre aquilo, se prepara para falar sobre resolução de conflitos. Eles vão te perguntar, se você está voando e o comandante quer entrar dentro de uma nuvem de chuva e você acha que aquilo não é o certo, como que você conversaria com o comandante a respeito disso? E aí eles têm uma forma de você responder essa pergunta técnica, de você responder as perguntas que vai te favorecer nessa entrevista. Eles têm pessoas dentro dessas empresas que passaram pelos processos seletivos das empresas que você vai. Então eles falam assim, a sua entrevista na American Airlines vai acontecer em tal lugar, você vai chegar, vai ter isso, vai ter aquilo, você vai ter uma entrevista aqui, depois vai ter uma entrevista com um piloto-chefe, depois você vai fazer um teste de computador, depois você vai fazer aquilo. Então, tem muita gente que, se você for na internet, tem lá aviationinterviews.com. Você entra lá, tem 1 milhão de dicas e são pessoas que fizeram entrevista, que vão lá, escrevem como foi, e as pessoas compilam uma documentação que você pode ir lá e ler. Ou você tem, como eu achava que eu precisava me preparar um pouco melhor do que acho que um americano comum ou um piloto local normal, eu contratei uma empresa que me deu um material de estudo imenso, e você tem seminários, que nem a gente está aqui fazendo videoconferência, você entra com uma pessoa dessa empresa e 20 outros pilotos que estão fazendo seleção para várias outras empresas diferentes, as pessoas conversam assim, você vai fazer a entrevista na JetBlue, a entrevista assim. E aí, o último passo esses caras marcaram uma ligação de 1 hora para mim com um piloto que tinha atuado como recruit pilot na empresa que eu estava sendo entrevistado. E esse cara, por telefone, simulou uma entrevista comigo, porque ele sabia como era o processo. E isso me preparou muito bem para o dia da entrevista. Quando eu cheguei para fazer a minha entrevista lá, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Eu já sabia exatamente onde eu ia, já sabia as perguntas que iam me fazer, já sabia como eu ia responder, já sabia que histórias eu ia contar. Eu já estava muito mais bem preparado que o normal. Meu tempo de Brasil,
parece velho falando. Quando era minha entrevista na TAM foi em 2007. 12 anos, 13 anos. Era muito diferente, não tinha muito disso. Eu não sei, honestamente, eu nem sei como é Europa ou no meio leste ou nos Emirados. Eles seguem mais ou menos o mesmo padrão, mas eu achei interessante o fato de ter uma indústria, como você mesmo classificou, por trás desse. É um business, né? Um business à parte. E não é uma, não. São 3 ou 4 empresas razoavelmente grandes E focadas em preparação de pilotos profissionais, só para o processo seletivo. Não, e o bom é que assim, na internet hoje é um mundo sem fronteiras. Você acha todo tipo de informação. Mas organizar a informação e te ajudar a aplicar a informação são poucas ferramentas que te dão, né? A internet é uma maravilha. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa muito ruim. Para mim, eu queria ter certeza que a informação que estivesse chegando em mim tivesse sido curada, que que alguém tivesse olhado e falado, isso aqui é o certo, toma, vai lá e faz, vai se dar bem. Aí, tranquilo, você conseguiu entrar, foi admitido. Como que é o processo de treinamento? É extenso? É criterioso? Como é que é toda essa preparação, tanto de ground school quanto de simulador? E a instrução em roda também, né? Eu acho que tem muitos elementos aí a serem abordados. Né? Então, quanto tempo durou sua instrução? Tá, primeiro fato engraçado. Quando eu fui, na minha primeira aula, eu entrei dentro do centro de treinamento, eu olhei para o prédio e falei, caramba, déjà vu, já tive aqui. E eu falava, não, nunca vim aqui, tá maluco? Como é que eu vim aqui? E eu me lembrei que, depois conversando com um amigo, que meu primeiro simulador, na época da TAM, na época tinha tanto piloto, não tinha vaga na CAI em Guarulhos para fazer treinamento, eles me mandaram para esse centro de treinamento. Em 2007, eu já tinha vindo aqui naquele lugar. Então, quando eu entrei, eu reconheci o prédio, foi uma sensação engraçada. E um troço legal. O treinamento em Orlando, É o centro de treinamento da JetBlue em Orlando, né? Lá mesmo. E eu já tinha ido lá, então quando eu entrei no centro de treinamento, mas eu não conseguia lembrar quando que eu tinha ido lá. Eu falei, cara, quando é que eu já vim? Eu nunca vi aqui. E aí, meu primeiro, e foi o primeiro simulador da minha vida. Foi no centro de treinamento da JetBlue em 2007, mas pela TAM, com instrutores da TAM e tudo, mas usando o equipamento da JetBlue. E para mim foi, nesse ponto da minha carreira, eu já tinha feito, tenho 5 carteiras tipo, fiz vários simuladores na vida, várias vezes pela TAM, várias vezes na executiva. Quando eu voltei para a empresa aérea, eu fui com muita insegurança, porque primeiro eu tinha 11 anos que eu não voava 121, não voava numa empresa aérea. Num país diferente, uma cultura diferente, uma empresa muito maior, também consciente de que talvez esse fosse, e com muita esperança, seja o último emprego da minha vida. Eu quero fazer uma carreira aqui, eu quero aposentar aqui. Então depois 5 anos praticamente afastado da aviação profissional, meu tempo de Red Bull Air Race, eu voei 150 horas de jato em 5 anos. Então eu sentia que me faltava currency, me faltava estar atualizado, me faltava proximidade da aviação comercial, me faltava a cultura, né? 90%, 95% dos pilotos da minha turma tinham vindo de uma regional. Tinham mais 2 ou 3 caras que tinham vindo da executiva, mas caras americanos, muito ativos, voando 300, 400 horas por dia. E aí veio eu, brasileiro, com 150 horas de jato nos últimos 5 anos. Então entrei sentindo a pressão, assim. Eu fui para esse treinamento assim, nervoso, inseguro, com medo, mas acho que a cultura da JetBlue, empresa que eu trabalho, é muito acolhedora, é muito parecida com a Azul no Brasil, são empresas primas, então eu acho que tem muitas similaridades. E o curso começou e muito parecido com qualquer curso que você vai aprender. Eu digo que avião, primeiro da cabine para frente, é tudo do mesmo tamanho, não interessa se é um 190 ou se é uma 380. Os aviões são todos muito parecidos. Você vai estudar os mesmos sistemas, sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema pneumático. Até os valores, se você chutar, você acerta um ou outro. Exatamente. Então, a parte de aprender o avião é muito similar. Eu fui a parte que eu gosto. Adoro avião, adoro estudar sistemas, adoro entender a máquina. Sou tarado por essas coisas, mas
a parte do sistema de tráfego aéreo americano, sistema de aviação comercial americana era total novidade para mim. E foi onde eu tive mais dificuldade. A parte do avião, para mim, voltou naturalmente. Mesmo o VFR, antes de ir para a linha aérea, ou antes de começar meu treinamento, eu falei, pô, eu não vou IFR há um bom tempo. Era bom se eu desse uma estudada. Aham. Então eu fui, peguei um refresher de IFR, estudei e tal, fui pro curso. E a grande diferença é que na minha vida eu estava muito acostumado a ground school, simulador, cheque, né? Se você não passasse no cheque, tudo que você fez para trás estava comprometido. E hoje eles têm um programa que é progressivo. Então, ground school, prova, passou, simulador. E o simulador é dividido em maneuvers training, procedure trainer, e aí você tem emergencies, e aí você tem as últimas 3 sessões são loft, que é a mesma coisa que faz no Brasil, mas no final de tudo não tem um cheque. Você não tem um check ride, ou você não tem um voo de cheque. Cada voo É é um voo progressivo. de cheque, é um progressivo. Então, se você estiver na fase de manobras e você não estiver indo bem, você vai repetir as sessões de manobra até você ficar bom o suficiente para passar para a sessão ou para os treinamentos de emergência. Então, e você só vai passar para o loft se você estiver pronto ali. E isso tirou muita pressão de mim, assim, porque eu vivia literalmente todas as carteiras que eu tinha na vida, toda vez que eu fui para Flight Safety fazer um curso, eu ia com medo do meu voo de cheque. Eu acho que o piloto que falar que não fica nervoso no dia do cheque está contando mentira. Não, E eu sempre fui nervoso. Pô, pode falar, porque o Gustavo tem muita experiência com simulador, né, Gustavo? É interessante ponderar isso, porque é um compromisso com o conhecimento e não com o certificado, né? A gente bate muito, eu e você conversa muito sobre essa indústria do ensino dentro da indústria do transporte aéreo, né? Que quer formar as pessoas a toque de caixa. Mas é preciso, em algum momento, ter uma estrutura como a que o Pablo tá apresentando para a gente, né? Se a gente considerar que a média mínima para aviação é a nota 7, né? Tudo é. Se a gente for fazer uma prova da ANAC, uma prova do FAA, aí tem que ser 7, né? 7 para cima, né? 7. Então considera que 7 é o mínimo, para estar ali, o nível mínimo operacional, né? Qualquer pessoa, quando está sendo avaliada, ela já senta ali, já entra ali com 30% dela comprometida. Por quê? Por causa dessa pressão, né? Dessa ânsia, né? Caramba, vou ser avaliado. A média, né? Isso não é com todo mundo, né? Mas essa forma aí eu não sabia. Muito bom, muito bacana. Gostei, porque é progressivo. É né? progressivo. E outra, Isso fez já uma diferença imensa para mim. E já deixa aquela mensagem subliminar, você está sendo sempre avaliado. Sempre avaliado. Nos voos também. Não é assim, voo de cheque, simulador de cheque. Não. Eu estou sendo sempre avaliado no voo, um por um. Todo dia Estou sendo sempre avaliado no simulador. Todo muito dia bacana. Todo muito dia. legal. E, Pablo, o seguinte, é muito extenso o treinamento, do início até o treinamento de rota, e aproveitando o treinamento de rota, as características, assim, também. Não, mais ou menos no mesmo tempo. Durante meu treinamento, teve um furacão. Então, meu treinamento atrasou 20 dias, porque eles tiveram que fechar o centro de treinamento enquanto esse furacão passava. Mas o treinamento eram 12 semanas, no total, 3 meses. Muito, assim, um ambiente muito similar, a cultura muito similar, tirando essa avaliação progressiva, esse processo que é um pouco diferente do que eu já tinha experimentado. Foi a primeira vez que eu passei por um treinamento assim. Adorei, foi muito melhor para mim, acho que muito melhor para qualquer piloto. Acho que o nível de estresse foi reduzido, a qualidade da instrução foi superior e eu acho que eu saí no final mais bem preparado do que eu teria com um processo padrão, um processo tradicional. E a instrução em rota foi muito diferente para mim, porque, e aí é outro momento, eu sou meio
ansioso, assim, eu tô sempre querendo ter certeza que eu tô fazendo as coisas bem, eu quero me sair bem no final, eu quero tirar nota boa, sou meio CDF. Então, na TAM, eu voei 150 horas em rota, né? Eu lembro de sair do ground, fiz o check no simulador, tem 150 horas de voo em rota, que é bastante tempo, né? Aqui são 25 horas em rota. E você tem que estar pronto. É o Então, mínimo, né? eles, assim, se você tiver que repetir, eles vão te repetir, mas eles vão te dar mais voos, mas eles querem que você esteja pronto em 25 horas. Não existe também um line check, não tem assim, esse voo é o seu cheque. Não, todo voo é um cheque. E o último cara que voar contigo vai assinar a sua carteira e falar assim, você está pronto? E te solta na rota. Para mim, as 25 horas foram pouco, porque foi aí que, dentro do simulador, você está ali, dentro daquele cubículo, você opera dentro desse quadrado, você sabe mais ou menos o que esperar, são os mesmos aeroportos, não existe... por mais que você tente replicar a vida real, você não tem ali tráfego aéreo, você não tem... Tem muitos fatores que faltam dentro do simulador, sempre vão faltar porque não é perfeito, por mais maravilhoso que seja. E a rota, para mim, era o que me preocupou um pouco, porque tinha muito tempo que eu não voava. Aquela coisa, né, do dia a dia ali, e conhecer o macete de tal aeroporto, o macete de tal aeroporto, e eu sempre tive muita ansiedade a parte do táxi. Eu acho que voar nos Estados Unidos é muito fácil, taxiar nos Estados Unidos é mais difícil que voar. Os aeroportos são complicados, tem 5, 6 pistas, vai cruzar aquela coisa toda. Então, 25 horas em rota, para mim, era meio de... Parecia meio sufocado. Porque se você for parar para pensar, 25 horas foram 2 chaves de voo. 2 chaves de voo, Tá? Não é muito tempo. E eu tive 2 instrutores diferentes. Dei muita sorte com o primeiro cara. Eu nunca vi ninguém conhecer tanto de um avião quanto o meu primeiro instrutor em rota conhecia. E meu primeiro voo com ele tinha fama de turrão, um cara assim, que cobra muito, piloto da Marinha, voa F-14. Então era assim, todo mundo falava, esse cara é padrãozinho, cuidado. E eu fui meio encostado no meu primeiro voo. O cara falou, tem 5 anos, eu vou 150 horas de jato, vou precisar de ajuda. E o cara foi muito, muito bacana, me preparou super bem. E fiz um monte de... Eu dei sorte de pegar uma escala com esse cara que era muito pinga-pinga. Então, mesmo voando só 25 horas, eu tive muita etapa curta. Boston, Nova York, Buffalo, Carolina do Sul, Washington, que são voos complicados durante a minha instrução. Então, isso me ajudou bastante. Mas para mim, 25 horas em rota era pouco. Deu certo. Quando terminou as 25 horas, você cai na rota, você é colocado para voar com qualquer comandante em rota agora que não seja gestor ou checador. Mas por 100 horas, você está em... como é que chama? Validation of Knowledge ou Consolidation of Knowledge. Eu sou obrigado a falar para o comandante, eu estou dentro das 100 horas, tem várias restrições de condição de pista, condição de pista, mínimo meteorológico, componente máximo de travessa que eu não posso aceitar durante essas 100 horas. E graças a Deus, o grupo de voo da minha empresa foi muito receptivo comigo. Acho que a galera que voa 190 é muito bacana. Então todo voo eu entrava e falava assim, sou novato, não sei tudo desse aeroporto, nunca fui nesse lugar, tô dentro das 100 horas, que você puder me ensinar, você me ensina. E aí a coisa andou e aí eu fiquei mais tranquilo. E aí eu terminei a instrução. Pablo, é interessante. Qual que é... Fala para mim, assim, pra gente, né? Uma curiosidade agora. Você falou de Washington, Chicago, são aeroportos complicados, né? Por que eles são assim complicados em termos operacionais e o tipo de operação que você mais gosta de fazer aí? Destino que você mais gosta, o tipo de operação que você mais gosta? Eu gosto de ir para casa. Boa. Melhor voo que você tem para casa. Mas se eu fosse escolher um aeroporto legal de operar, onde a operação é interessante, para mim é em Washington. Porque a gente não opera em Dulles, que é o aeroporto grande. A maioria dos voos internacionais vai para Dulles. A gente opera no Reagan National, que é literalmente, como se fosse Congonhas de Washington. É bem perto do centro da cidade. E é do lado do National Mall, ou seja, do lado da Casa Branca, do lado do Capitólio, do lado do Pentágono. O que isso quer dizer é que você tem áreas proibidas para todo lado.
Então os procedimentos são apertados, em curva. Então quando você vem pousando para o sul, tem um procedimento, acho que um dos procedimentos mais famosos dos Estados Unidos, todo mundo gosta de fazer, é o River Visual para a pista 19. Que você vem basicamente 45 graus com o eixo da final, o mínimo acho que é 500 pés, você avista a pista a 45 graus nos mínimos, e aí você tem que continuar seguindo o rio, você está a 0,2 de milha de uma área proibida à sua esquerda, você está vendo o Pentágono à direita, você está vendo a Casa Branca, você está vendo o Capitólio, você está vendo os monumentos, tudo aquilo que você vê na TV, assim, aqui na sua cara, do lado esquerdo, e aí você tem que fazer uma curva de basicamente 45 graus a 100 pés, 200 pés na final para pousar indo para o sul. Que isso. Então é um procedimento muito legal. E quando você decola de lá indo para o norte, é a mesma coisa. Você tem que decolar e curva imediata à esquerda para sair dessa área. Mas é um visual muito legal, muito bonito, porque você está em cima do... É o Santos Dumont americano, então. Curva de 300 pés. Provavelmente, e provavelmente é o espaço aéreo mais sensível do mundo, né? Ah, com certeza. Você está literalmente em cima da Casa Branca. Beleza, já que você mencionou aí área proibida, área restrita, né? Espaço aéreo. Lá na introdução do vídeo eu falei sobre um mito, né? Na verdade eu me expressei mal, na verdade é pano preto. Por que o pessoal põe tanto pano preto em voar o tal do espaço aéreo classe Bravo aí? Porque ninguém nunca voou antes. Quem põe pano preto que é difícil voar dentro do espaço aéreo Bravo é porque nunca voou antes. Não tem nada. Honestamente, o que eu falei, para mim a maior dificuldade de voar nos Estados Unidos é taxiar. É a parte realmente que é mais difícil. De solo, né? Porque os aeroportos são, assim, tem fila, tem controle de fluxo, tem isso, tem aquilo, tem o que foi muito novo para mim foi The Ice, nevando, muita coisa acontece no chão. A E parte tem mais ocupada muito da operação visibility também, né? tem. Muito A parte tem mais carga de trabalho para mim é no solo. Assim, está sempre ocupado, sempre alguma coisa acontecendo, sempre dá de performance, isso aqui. Então eu tinha medo de taxiar, mas voar nos Estados Unidos é muito simples. Por que as pessoas têm medo de voar no espaço aéreo Bravo? Porque o espaço aéreo Bravo geralmente é associado a um aeroporto muito movimentado. Então, onde tem classe Bravo é Nova York, Miami, Washington, Los Angeles, São Francisco, são espaços aéreos complicados, mas na prática a única coisa que você tem que estar fazendo dentro do espaço aéreo Bravo é estar falando com o controle. É interessante, porque eu escutei tanto sobre isso daí, velho. E aí parecia que os pilotos estavam descrevendo que você estava adentrando um espaço aéreo que de repente mudou a cor, mudou o tipo de nuvem, mudou a voz do controlador, o ar ficou mais denso, você está entendendo? Não. Pega um manual, pega alguma coisa. Caramba, que pano preto é esse? Eu não entendo. É porque você nunca fez, você precisa ir lá e fazer. Você tem que ter autorização para entrar no espaço aéreo Bravo. Você não pode entrar e chamar o controle. A 10 milhas fora, você vai chamar o controle Nova York, eu quero uma transição sul para o norte a 6.000 pés. O pior que pode acontecer é ele falar não. Ou seja, é uma comunicação normal com o controlador, né, que a gente faz no voo, né? Tem coisas que são, eu não vou dizer que são difíceis, mas são específicas. Então, por exemplo, o espaço aéreo Bravo de Nova York tem um corredor visual, que eles chamam de Special Visual Flight Rules. Você pode cruzar literalmente todo o espaço aéreo Bravo de Nova York, se não me engano, de avião entre 1.200 e 1.400 pés, em cima do rio Hudson, sem falar uma vírgula com nenhum controle de tráfego. Você coordena na livre, entre aspas, e passa em cima de Manhattan, a 2 milhas, 3 milhas de Newark, voando sobre o rio e não fala com ninguém. É um espaço aéreo que tem instruções específicas. Existe um manual, existe um mapa, existem frequências, existem waypoints ou pontos de notificação compulsórias. Você tem que chamar na ponte, você tem que chamar no través do Intrepid, que é um porta-aviões, você tem que chamar na vertical da Estátua da Liberdade, você tem que chamar na vertical de não sei onde.
Então você tem procedimentos específicos, mas você cruza o Bravo sem falar nada com ninguém. Los Angeles tem a mesma coisa. Você consegue entrar no espaço aéreo norte de Los Angeles. Eu não lembro as altitudes, mas existe um corredor que sai do norte do LAX até 10 milhas no sul. Você cruza na vertical de LAX sem falar com ninguém no rádio, mas é um espaço aéreo de uso específico. Você tem que ter as instruções especiais. Esses voos, eu posso dizer que são um pouco mais complicados, precisam um pouco mais de preparação. Agora, em termos genéricos, voar dentro do espaço aéreo classe Bravo, a expectativa tem que ter uma autorização antes de entrar, e uma vez que você entra, você está em vetoração radar. O cara vai te dar proa, vai te dar altitude, você vai ter que cumprir. Simples. Então, não interessa se você estiver voando visual ou instrumento, você está sobre vetoração radar e ele vai te botar onde você quiser. A pergunta rapidão, Ciro. A pergunta que não quer calar aqui agora, para dar uma descontraída. Existe o aeroporto de uma pista só aí? Existe. Ninguém sabe onde está, mas existe. Aproveitando e Não, falar. rapidão, que não seja o do John Travolta, né? Da casa dele. Aproveitando o que a gente está falando sobre esse cruzamento de pista, infraestrutura, tudo. E a operação de land and hold short aí é comum, né, Pablo? É Ou bem não? comum. Bem comum. Bem comum. E assim, agora curiosidade, como é que acontece assim, o land and hold short na prática? Vou dar um exemplo. Boston. Boston é um dos aeroportos mais complicados. É uma ilha pequena com um monte de pista e um aeroporto super ocupado. Então, às vezes você tem duas paralelas, que são a 22 esquerda e a 22 à direita, e você tem a 15 da esquerda e a 927. Então, tem casos que eles podem te dar um pouso na 22 com land and hold short dessa pista que cruza. Não é raro, é extremamente comum, indo para Boston. As coisas que são comuns também quando tem uma operação dessa. Por exemplo, quando você vai para Boston, os controladores de Boston sabem que só quem aceita o land and hold short lá é o 190 da JetBlue e a galera da Cape Air. O resto dificilmente vai ter performance. Para cumprir. Pra gente no 190, a gente tem que adicionar mais 3.000 metros de pista. Não pode ter operação com pista molhada ou com pista contaminada. Então um cálculo razoavelmente restritivo. Assim, é bem, bem, bem conservativo. Flap full, auto break high. Auto break medium. Se bobear eu até acho no checklist o que tem, mas é basicamente, eu tenho que pegar a nossa distância de pouso, somar 3.000 pés, não pode ter contaminação, auto break tem que estar ligado. Então são noites assim, o cara sabe, visual, não tem chuva, não tem nada, os 190 da JetBlue vão aceitar posar na 22 com land and hold short. A primeira informação, rapidão. Ele sugere lá longe, isso que eu ia perguntar para você. Mas primeiro vai estar no ATIS. Tem essa informação no ATIS? Tem, mas ela é genérica. Geralmente eles falam ATIS, pista em uso, blá, 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 pista, blá, 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 aí vai ter land and hold short operations are in effect. Tá. E aí, isso é só o que te fala. O que acontece você está na chegada, aí você chama o controle vai te perguntar, aceita posar na 22 esquerda, land and hold short da 9? Aí você vai olhar, fala, stand-by. Calcula os números, fala, aceita ou não aceita. Se você não aceitar, ele te põe na fila normal para posar nessa pista. Se você aceitar, geralmente ele vai te dar um vetor totalmente fora da chegada e vai te botar posando, no caso de Boston, na 22. É quase sempre vantajoso, porque se você aceita, você vai cortar a proa de muito cara, entendeu? Quando eles estão fazendo o laço, que a gente fala land and hold short, é porque tem muita gente na chegada. E eles querem dividir isso, eles querem aumentar a capacidade do aeroporto. Então, geralmente, quem aceita o land and hold short, você vai cortar a proa ali de vários caras e vai cortar bastante tempo do voo. Então, geralmente é vantajoso. E o aceite e não aceite é em função da padronização de cada empresa, dos critérios que a empresa determina. No nosso caso, o número tem que dar certo. A gente tem no FMS, eu posso botar lá, nesse peso, nessa condição, pista 22 direita, /9. E aí o número volta de sim ou não. Mas tem casos que você voa, o comandante fala assim, não quero.
Então, A critério é a critério do comandante, né? a critério do comandante. Entendi. Se o número dá e o cara quer, pode fazer. Legal. E aproveitando que você falou sobre a critério do comandante, né? Aí a gente já entra na questão do CRM, da hierarquia. Como que é trabalhar do CRM aí e o perfil do piloto americano? É amistoso o clima na cabine? O fato de você ser estrangeiro? É bem tranquilo, assim? Eu acho que aqui onde eu estou trabalhando tem muito estrangeiro na empresa. A gente opera muito San Juan, Porto Rico, República Dominicana. Tem muita gente de lá, então tem muita gente de background hispânico, assim. Então não é incomum eu entrar na cabine e falar assim, eu sou estrangeiro e ser recebido com surpresa. É um negócio um pouco mais comum. Tipo, que legal, sou do Brasil, bacana. E talvez seja da empresa que eu estou trabalhando, talvez seja do equipamento dentro da empresa que eu estou trabalhando, que seja assim, mas o grupo de voo do 190 onde eu estou é muito bacana. Até hoje eu não encontrei um comandante complicado, ou um comissário mal-humorado, ou alguém infeliz, ou alguém reclamão, ou alguém que achou esquisito de eu ser brasileiro, ou... Porque ainda acontece, eu estou morando aqui, vai fazer o quê? Tem mais de 10 anos no total, provavelmente perto de 11, 12 anos. Eu ainda gaguejo. O meu inglês é bom, eu acho que eu falo fluente, mas eu não sou nativo e eu nunca vou ser. Eu aceitei o fato que meu inglês vai ser bom, vai ser excelente, mas eu nunca vou falar inglês igual um americano nascido aqui. É complicado. Eu vou ter sempre uma limitação. Tem dia que eu tô cansado e o controlador vomita, taxi aqui, vira ali, pega alfa, bravo, hold short of delta, cross, blá, 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 blá. Às vezes meu cérebro trava, entendeu? E muitas vezes o comandante entendeu. Então tem um momento assim de I'm sorry, can you say again? Eu falo direto. Nunca ninguém olhou para mim torto. Muito pelo contrário, as pessoas geralmente demonstram interesse. E não é puxar a sardinha para brasileiro. Brasileiro é esforçado, brasileiro é trabalhador, brasileiro não é mimado. Eu não sou, certamente. Então, acho que a gente é visto com muito bons olhos aqui. E o pessoal gosta muito de quem vem. E acho que também, como estrangeiro, eu acho que eu tenho um nível de apreciação talvez diferente da posição que eu ocupo hoje, da empresa que eu trabalho. E eu acho que eu tenho, não sei se eu dou mais valor do que o americano, mas existe uma diferença de atitude. Então, eu me dou bem com todo mundo que eu voei. E acho que vice-versa também. Já fiz bons amigos, não tem um ano ainda que eu estou voando aqui. Sempre foi uma coisa muito legal. E CRM é CRM em qualquer lugar do mundo. Acho que os manuais são idênticos. Legal. E, assim, é interessante que você falou, né? Pessoal, o americano, ele, assim, apesar de ser um país fechado, ele é um país onde tem muito estrangeiro, né? Então, eles convivem com uma forma mais tranquila, né? A grande maioria dos americanos tem histórico de imigração na família. Assim, ou é de italiano ou é espanhol. É muito parecido com o Brasil. Os Estados Unidos foi uma colônia, né? Então, enfim. Na questão do nível de proficiência, porque que no Brasil a gente consegue perceber, às vezes, embora exista um SOP, né, um Standard Operation Procedures aí, a gente consegue perceber um pouco de desnível em termos de profissional para profissional, por vezes. Aí é mais uniforme, como é que é a proficiência geral dos pilotos? Eles são interessados, estudam a nível de padronização? Eu acho que o americano é mais metódico que a maioria das pessoas que eu conheço no mundo, assim. Brasileiro é bom de improviso, brasileiro jeitinho, mas o brasileiro se vira, né? Eu me virei para aprender a voar sem grana. Como milhares no Brasil são assim. Então você vai voar, o avião que está disponível para você, na hora que o avião está disponível para você. A gente não tem muita escolha aí. E a gente dá muito valor a essa experiência que a gente tem. Acho que isso traz para a gente jogo de cintura, que não se vê, eu acho, aqui. O americano geralmente tem uma criação muito regrada. O cara cresce, ele tem acesso a dinheiro através de financiamento bancário, ele vai para uma escola
que te ensina a voar de uma certa maneira, e aí você vai ser contratado por uma empresa que tem um SOP, e aí você vai virar um aviador melhor. Ou Ou vem da você vai Força crescer Aérea, dentro da carreira, né? ou vem da aviação militar. Então, que é o outro lado. Então, você tem os caras que são extremamente bons aviadores, assim, os caras que... Você conversa com pessoas que nem o meu primeiro instrutor, um dos meus checadores, o cara voou 30 anos na Marinha Americana e aposentou, foi para reserva e veio voar na JetBlue. O cara voou tudo, F-14, F-18. Ele falou que tem, sei lá, 500 pousos em porta-aviões. E a gente voando com o HUD no 190 e ele me falando como era voar o HUD no F-14. Então tem caras com uma experiência muito vasta e com muito conhecimento, e uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado de viver no Brasil. E também tem o cara que é muito regradinho, que cresceu numa educação muito contida e que sempre só quis e só focou todos os esforços em ser piloto de linha aérea. Foi muito abrangente, né? A minha empresa tem 4 mil pilotos. Acho que a American Airlines tem 15 mil pilotos. É um número absurdo. Os níveis de proficiência e as experiências de um mesmo grupo de voo são super vastas. Super vastas. E os estrangeiros também, né? O brasileiro, eu trago coisa quando eu falo assim, eu vou em paraquedista, ou vou em Sêneca, vou em isso. Para eles é tipo, nossa, isso existe no Brasil, é que nem voar garimpo. Eles têm uma visão, assim, tem várias experiências diferentes. E assim são os caras, todos esses caras que a gente conhece que vão ali em Porto Rico, geralmente tem experiência com carga. Tem muitos operadores de carga, os caras que voaram pinga-pinga de Islander nas Bahamas, no Caribe. É só um grupo muito mais diverso, acho, do que eu já vi em qualquer lugar. Pela quantidade de gente e pelos passados muito diferentes, né? Cada um vem de um lugar diferente, traz uma experiência diferente. E a aviação ela é mais madura nos Estados Unidos, né? Ela é mais bem aproveitada, bem utilizada, né? Então, enfim, até a própria aviação militar tem uma gama maior. Muito mais. Ô, Pablo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tirando um pouco do âmbito operacional aí, a pergunta é mais direcionada para o âmbito pessoal. A gente só está falando de coisas boas, tal. Me fala uma coisa ruim da sua vivência aí nos Estados Unidos, que você tem saudades aí que não tem no Brasil, se tiver, né? Acho difícil, né? A sua esposa, o que vocês sentem falta, ela também, como é que é a vida aí, para quem não está na aviação? Família, amigos. Meus amigos, sinto muita falta. Sinto falta da minha família, minha irmã, meus sobrinhos. Às vezes você quer sair e fazer uma bagunça, né? Festa que nem brasileiro ninguém faz, né? Arroz com feijão, farofa e batata frita também não tem igual no Brasil. Então tem as pequenas coisas fazem muita falta. E é uma lembrança diária, assim. Graças a Deus hoje tem FaceTime, hoje tem Hangouts, hoje tem esse tipo de coisa, a gente consegue se reaproximar das pessoas que a gente gosta e estar perto dos bons amigos, mas, né, minha galera ali em Brasília é unha e carne, tudo vive junto, sempre viveu junto. Eu sinto muita falta de coisas do tipo, João, o que tá fazendo? Nada. Tô indo pra aí, vamos pegar uma picanha e vamos fazer um churrasco. É difícil isso acontecer aqui, porque culturalmente é um povo diferente, né? Dificilmente o nego senta para tomar uma cerveja e bater um papo no final de tarde. Isso que eu ia perguntar. É uma cultura muito diferente. Então, sabe, a vida é cheia de escolhas, né? Eu, quando quis vir para cá, eu vim porque eu buscava sonhos dentro da aviação maiores que eu sabia que eu ia encontrar aqui, ou que se eu fosse encontrar algum lugar seria aqui. Eu vim por causa da minha esposa, que Lívia está aqui, eu vou estar errado, mas ela está aqui pelo menos 15 anos. Para ela é muito difícil voltar para o Brasil hoje. Então eu vim em busca de outras coisas, mas você sempre faz essas escolhas, né? Agora eu sinto muita falta. Eu vou te falar, eu sinto muito falta da bagunça do Brasil. Por mais que a gente reclame, o Brasil é uma zona, o Brasil isso e aquilo. Tem coisas que só se vive no nosso país, né?
caipirinha de final de tarde, você sair para dançar com a galera, barzinho de noite, festa, alegria, um povo muito mais alegre do que qualquer outro povo do mundo. Com Né? certeza. A gente aqui, se a gente terminar essa entrevista, cada um abrir uma garrafa de cerveja, a gente vai conversar aqui até meia-noite, 1 da manhã, e o assunto não vai acabar. Bem sugestivo, hein? Eu garanto para vocês que se a gente fizesse isso, a gente ia bater papo aqui até tarde da noite e não ia ver o tempo passar. E isso é difícil de ter aqui. Esse tipo de Nem relacionamento nos é mais voos, raro de cara. fazer. Nem nos voos, tipo assim, você tá voando, caramba, tem. Porque tem voos que é um voo que é um dia mais estressante, acontece um imprevisto, uma pane, alguma coisa. Aí que você, caramba, velho, quando a gente terminar esse voo, vamos sentar e relaxar e tomar pelo menos uma cerveja Em pra. um ano rolou uma vez. Como é o nome daquele bar famoso do pernoite do Rio de Janeiro que todo mundo vai, que vende empada? Todo, Ah, é todo tripulante o. vai lá. É o. Belmonte. Belmonte. Era coisa tipo, pernoite no Rio de Janeiro, a gente ia no Belmonte comer uma empada. Entendeu? Juntava a tripulação e ia lá. Nos Estados Unidos, esse tipo de relacionamento é difícil de acontecer. Na minha empresa, acho que por dois fatores. Primeiro que as escalas, na minha época de TAM, era assim, começava uma chave de 6 dias, era o mesmo comandante, as mesmas comissárias, os mesmos comissários, o voo inteiro. Você ficava 6 dias com a mesma galera. Onde eu tô hoje é raro. Geralmente as chaves de voo, o comandante e o copiloto são os mesmos, mas os comissários, meu, troca às vezes 2, 3 vezes por dia. Toda vez que você passa numa das bases, quase sempre trocam os comissários. É mais difícil, eu aprendi, eu tenho percebido que é mais difícil você criar uma conexão entre uma tripulação inteira. Fiz bons amigos de cabine. Tem comandantes que eu já voei várias vezes hoje, e que alguns deles a gente você senta, desce no bar do hotel ali, toma uma cerveja, mas é muito diferente do Brasil. Não tem povo alegre, divertido, bom de fazer bagunça, fazer farra e rir contar piada igual o brasileiro. Isso faz muita falta. Certamente faz falta. Bacana. Você teve contato com outros brasileiros aí que não sejam da aviação? Muito. Tem vários amigos aqui que não são da aviação. Muita gente do lado da minha esposa, da Lívia. Ela tem muitos amigos em Nova York, ela estudou aqui, foi para a faculdade aqui. Então ela tem muitos amigos e amigas dela aqui, mais a nossa galera. Na parte de aviação tem alguns amigos na Flórida, tem um pessoal que mora na Califórnia. Em Nova York eu tenho um bom amigo meu que é chileno, não é brasileiro, mas eu falo, você é quase brasileiro, você não é tão legal igual os brasileiros, mas é quase, que você mora ali só do outro lado do morro. É um grande amigo meu que mora aqui em Nova York, que ele é da fácil. Eu ligar para ele e falar, vamos fazer uma picanha, ele topa. O problema é que ele mora 1 hora e tanto de carro por outro lado da cidade, então não é muito simples de Não é muito perto, né? juntar e fazer bagunça. Muito bom. O Pablo, acho que eu tenho mais uma curiosidade em âmbito operacional, que eu acho que a gente não pode deixar de falar também, né? A questão do security, cara. Aí deve ser um país muito, assim, preocupado com segurança, né? Já foi acometido aí por vários eventos onde a segurança estava envolvida, sobretudo no âmbito aéreo. O 11 de setembro, a aviação é dividida entre antes do 11 de setembro e pós 11 de setembro, né? Como é que é a tratativa do security em ambientes de aeroportos, ambiente de voo, dentro da cabine? É uma coisa muito levada a sério aí, né? Todo mundo aqui lembra o que estava fazendo de 11 de setembro, eu aposto. Com certeza, eu lembro. Então pensa assim, se eu era novo, moleque, morando no Brasil, trabalhava numa lojinha de aeromodelo, eu lembro exatamente o meu dia. Então você imagina para quem morava aqui, né, para quem era americano e quem estava aqui na época. Foi um divisor de águas. Essas coisas todas que a gente vê hoje como norma na aviação, raio-x, aquela coisa centrada dentro daquela máquina, levantar o braço, faz um scan do seu corpo, trava na porta da cabine. Tudo isso nasceu depois do 11 de setembro. Não que antes fosse bagunçado, mas a segurança
em torno da aviação e dos passageiros de tráfego aéreo mudou muito depois do 11 de setembro. Todo mundo conhece a parte que você vê nos aeroportos quando você viaja para cá. A imigração, o TSA, que todo mundo odeia, são os carinha de azul. Tudo aquilo veio depois do 11 de setembro. Operacionalmente, a porta trancada na cabine, tem os background checks, quando você é admitido para voar numa empresa aérea, são muito mais complexos. Por exemplo, carregar gente no jump seat só pode ser americano ou com carteira americana, ou uma pessoa que passe por um sistema de check, de background, para saber se você pode embarcar na cabine daquele avião. Tem muita coisa mais complicada. Tem programas aqui que permitem tripulações andarem armadas dentro da cabine, que também foi um projeto que começou depois do 11 de setembro, que é um projeto da TSA que chama FFDO, que é Flight Deck Officer. Você vai, se não me engano, no Arizona ou em New Mexico, faz um curso, treinamento de porte de armas, e eles te autorizam a andar armado dentro da cabine. E não é uma coisa rara, é muito comum você voar com o comandante, é parte mandatória de todo briefing de tripulação, está armado, eu estou armado, fala para os comissários estar armados, existem formulários são preenchidos. Só piloto? Só pilotos. Cidadão pode voar armado, mas você tem que se identificar e tem certos procedimentos para andar com a arma dentro do avião. Você tem que ser officer on duty, você tem que ser policial, são law enforcement, a sigla é LEO, L-E-O, Law Enforcement Officer. Às vezes é oficial de imigração, às vezes é polícia, às vezes é FBI. É igual prerrogativa de cargo, né, na verdade. Prerrogativa de cargo. Essa pessoa é obrigada a se identificar para o despachante, ela tem que ir na cabine, se identificar para o comandante, e essa pessoa pode andar como passageiro, mas dentro da tripulação, só os pilotos podem andar armados. Isso que a minha pergunta é que eu não quis perguntar assim, uma pergunta longa, específica, para não interromper sua linha de raciocínio, mas a minha pergunta era relacionada à tripulação ali durante o briefing, porque eu imaginava que os comissários também poderiam, ou um deles, sei lá. Mas você estava falando, aí preenche o formulário. Bom, para a tripulação da própria empresa, você tem que se identificar pro agente de portão. Então você chega e fala, I have a gun, I'm an officer, ele vai saber, ok, e os comissários têm que saber. E tem várias regras. Eu não sou tão familiarizado com os procedimentos, porque eu não sou um Flight Deck Officer, um FFDO, mas a arma tem que estar acessível, destravada, carregada, pronta para uso dentro da cabine. Todos os tripulantes têm que estar cientes, e você tem sempre que portar a arma se você for um FFDO. Toda vez que você tiver a trabalho, você tem que estar armado. No começo, para mim, o primeiro comandante, eu olhei e falei, caramba, é verdade, né? Então, no Brasil, o nosso relacionamento com a arma é muito diferente do americano, né? Então, para mim, a primeira vez foi, uau, existe mesmo, os caras realmente andam armados. Hoje eu voei com um cara de manhã, estava armado. É uma coisa comum, assim, vou dizer que metade de todos os outros pilotos que eu vou tem porte de armas e andam armados. E aquela história de que existe um agente infiltrado entre os clientes ali, entre os passageiros, isso é verdade também? Eu escuto o mesmo boato que você, eu não sei de verdade. Para mim, na minha cabeça, todos eles são obrigados a se reportar a nós. Então toda vez, é direto, entra agente secreto do FBI, e ele entra dentro da cabine e fala, officer, blá blá blá, I'm with the FBI, ele te mostra o badge dele, né, a carteira dele, fala, tô no assento tal, eu tô armado. Okay. Legal. Welcome aboard. Bacana. Então a gente tem que saber se tem agente infiltrado que não reporta para ninguém. Sei lá. Mas ver o policial fica até mais tranquilo, assim. Pô, legal. Pra gente é importante saber, e a gente tem que saber, e o comissário tem que saber, porque se a gente tem, sei lá, um problema de, sei lá, um passageiro criando caos, ou se a gente entra em alguma situação em que talvez aquela pessoa possa ajudar a resolver, é importante de saber. Então a gente sempre sabe quem está armado, que assento que está sentado, como é que a pessoa é, a gente viu a cara dele, a gente tem que checar a documentação para autorizar o embarque dessa pessoa. Legal, muito bom.
Pablo, eu acho que a gente já abordou bastante assunto aí, muito bacana. Ciro, você quer fazer mais alguma pergunta, alguma curiosidade aí? Cara, querer quero, né? Mas o tempo é curto. Poderia ficar aqui, Fica para um próximo bate-papo. Acho que poderia ficar mais horas aqui, né? horas Tô conversando falando que aqui, que eu tenho brasileiro é certeza. assim, é isso que dá saudade de bater papo, horas e horas. A gente E, vai aqui até mas é bom meia-noite se saber deixar. que a próxima a gente já fala de Red Bull, né, não, Gustavo? Vamos matar a curiosidade aí minha, de Rapaz, todo mundo, sua, como é que funciona, como é que faz. Enfim, vamos É, ter outras inúmeras oportunidades que eu imagino que a gente vai poder explorar todos esses assuntos aí. vou alugar o ouvido de vocês, porque eu gosto de falar de Red Bull. Mas aí vai ficar bom demais. Todo mundo aqui é É, bom de papo, né? De prosa, de conversa. E ó, Olha lá. todo mundo aí, ó. Protege aí desse vírus, irmão. Dá ó, mole não. Muito bom, velho. Muito bom. Pablo, Coronavírus, ó, galera. olha Saúde aqui, ó, aí, todo mundo com cuidado. manda seu Ó, endereço. Ciro, tira sua cordinha aí que eu não consigo tirar a minha por causa do Ó, microfone. Cordinha, manda o endereço que a gente vai mandar para você, ó. Mostra lá Poder ir na no grupo. horizontal. Consegue não? Não, porque eu tô segurando o celular na mão. Mas, ó, aí. Pablo, brigadão aí pelo seu tempo aí, cara. Muito bacana esse imagina. bate-papo aí. Bom conhecer vocês. Muito bacana conectar com você aí. Ah, futuramente, a gente quer expandir esse projeto aí. Quem sabe até dar um pulo aí para a gente poder fazer uma captação aí de várias imagens, vídeos e fazer um documentário mais amplo. Mas Pode contar, a brigadão casa é de aí. vocês. Estamos na Pô, área. brigadão mesmo. Que precisar que a gente puder ajudar aqui também, só pode Valeu, contar com a galera. gente aí. A Isso missão aí, de um vocês é abração. demais. Obrigado, Segue, viu? toca o barco. Valeu. Abraço, Abraço. valeu. Falou.